Gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero aqui compartilhar, fazer aqui algumas considerações de como você obter vitória em algumas áreas ou então em todas as áreas da sua vida. Amém? Eu quero aqui, irmãs, nesse vídeo, falar para todas vocês que para ter vitória em determinadas áreas ou em algumas áreas da nossa vida, irmãs, é necessário um empenho. E esse empenho, mais do que um empenho material físico, é necessário um empenho espiritual. E não é fácil. Para você que está vivendo uma situação de aperto, uma aflição, uma dificuldade, para você que precisa de uma vitória muito grande da parte de Deus, para você que precisa do agir de Deus, para você que precisa sair de uma situação, é necessário, irmãs e irmãos, de um empenho. E esse empenho, irmãs, é um empenho grande. Muitas das vezes é um empenho, muitas das vezes não, na maioria, se não a principal, é um empenho espiritual. Porque é na espiritualidade que você vai ter clareza, você vai ter o direcionamento de contra quem que você está lutando. É no espiritual, na oração, no jejum, que Deus vai lhe dar estratégias de como você vai ter vitória. Deus fala, viu? Deus fala. É na oração e sobretudo no jejum que Deus te dá todo o passo a passo para você não errar. Minha filha faz isso, meu filho faz isso, minha filha age dessa forma. Minha filha, realize isso, realize aquilo. Quem está entendendo? No espiritual que Deus vai lhe dar o passo a passo. A Bíblia vai dizer: não te estribes no teu próprio entendimento, mas teme ao Senhor e aparta-te do mal. Irmãs, é na oração e no jejum que nós declaramos a dependência em Deus. Só que é muito mais fácil agir na carne, nos nossos achismos, nas nossas convicções, na autossuficiência humana. E se tem algo que Deus ele não tolera, é a autossuficiência humana, irmãs. Não, vou fazer tudo, porque eu vou fazer assim, 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 porque eu vou fazer assim. Aí chega um determinado ponto, irmãs, que dá tudo errado. Aí a pessoa, aí nós iremos lembrar de Deus. Agora, irmãs, não é fácil. Você fazer jejuns, um dia, 2 dias, ainda vai, é fácil, né? Chega a ser até fácil. Mas existem determinados níveis, determinadas circunstâncias, irmãs, que não é um dia, 2 dias não, irmãs. É necessário muitos dias. Você ficar um determinado tempo se abstendo de um alimento sólido em detrimento de alimentar o seu espírito com a palavra, com orações,
obtendo clareza e direcionamentos na palavra. Só que às vezes, irmãs, ficamos buscando o que é mais fácil. E pode dar certo, como também não. Por isso que é bom, irmãs, depender e viver na dependência de Deus. Não é fácil, irmãs, não é fácil, não é fácil. Aliás, eu tenho uma opinião própria, né? A minha opinião é que nada é fácil nessa vida. Você começar um canal não é fácil. Poxa, é difícil. Começar um canal de forma orgânica, irmãs, eu tenho uma opinião, nada é fácil nessa vida, irmãs. É a minha opinião, nada é fácil. Ser um bom pai, uma boa mãe, ser uma boa serva, ser uma pessoa consagrada não é fácil. Abrir um canal não é fácil. No início não vê ninguém, ninguém te assiste, ninguém, irmãs. Não é fácil, irmãs, não é fácil. Não é fácil você passar em concurso público. No início não é fácil você construir, ser uma pessoa bem-sucedida na carreira que você se dispôs. Não é fácil escrever livro. Eu tenho essa opinião, irmãs. Você ter um ministério abençoado não é fácil. Eu tenho essa opinião, que nada nessa vida é fácil, irmãs. Nada nessa vida é fácil. E ali é a minha opinião, né? Ser uma boa esposa, eu creio, também não é. Tudo dá trabalho. E obter vitórias, irmãs, também não é fácil. Eu tenho a impressão que as pessoas, quando vêm e buscam o outro para um direcionamento, o que eu tenho observado e a impressão que eu tenho, eu posso estar errada. Se você concorda ou discorda, coloca aqui que eu quero saber. Mas eu tenho, irmãs, eu tenho a impressão que as pessoas, né, quando vêm, buscam, e, enfim, que é um direcionamento, uma palavra. Eu tenho a impressão, irmãs, eu posso estar enganada. E eu gostaria que vocês me ajudassem nisso, comentando aqui embaixo. As pessoas querem que eu dê uma fórmula mágica, ou que os outros dêem uma fórmula mágica. Ó, tem um botão aqui, aperta esse botão e todos os seus problemas serão resolvidos. Aí quando você fala de um jejum, quanto maior o nível de batalha, maior deve ser a força no espírito para combater o mal. As pessoas dão um passo para trás. Eu tenho essa impressão, irmãs. Aí como que vai ter vitória? Irmãs, eu já tive muitas vitórias na minha vida, muitas vitórias. Muitas vitórias. Vitórias assim que tô aqui sentada em uma vitória. E no meio de um processo, o inimigo se levanta para você não receber a vitória. Tem isso, viu? O inimigo se levanta para você não receber a vitória. Porque quem não nos quer ver felizes, alegres, é o próprio inimigo. Amada igreja. Quem não quer ver é o próprio inimigo.
Então ele faz de tudo para atrapalhar. E muitas das vezes, irmãs, para dispersar, olha só, para você se dispersar, entrar na carne. O que é entrar na carne, irmã Raquel? Entrar na carne é você ir lá, falar, esbravejar, tomar a frente que não é para tomar. Isso é na carne. Mesmo tendo razão, deixar para Deus resolver. Deixar para Deus resolver. Então, eu tenho aí quando você passa um jejum, uma oração, um jejum, mas tem cada caso que eu recebo aqui, irmãs. Mas parece que as pessoas preferem mais reclamar. Aí quando você fala de um jejum, de uma oração, de um propósito, mas Raquel, tem que ficar um dia inteiro sem comer? Não, você pode ficar umas horas. E é importante que naquela hora você tenha um foco de buscar a Deus, porque, irmãs, fazer jejum, ficar sem comer, se abster de alimento sólido e não orar e não ler a Bíblia, isso é dieta, irmãs. É dieta, é jejum intermitente para emagrecer, porque o jejum com finalidade espiritual, de fortalecimento espiritual, pode ser assim, por exemplo, você está aqui um exemplo, Deus colocou no teu coração você fazer 7 dias de jejum. E um dia ali você dispersou, você ficou cuidando da casa, estava ali no jejum, ligada com Deus, você ficou cuidando da casa e quando você foi ver as horas, por isso que é bom, irmãs, um passo a passo, um padrão, você colocar de tal hora, irmãs, tem que ser assim, irmãs. Porque senão o inimigo vai te distrair. Não, irmã Raquel, eu vou citar aqui um exemplo, tá bom? Não, irmã Raquel, o que eu vou fazer? De 8 até meio-dia, ou então de 9 a meio-dia. Esse meu tempo eu vou fazer jejum. E vou ficar nesse tempo com Deus. Tem um rapaz que eu ouvi aqui, né? E eu achei diferente esse jejum dele. E eu até fiz e achei assim bem interessante. Ele estava comentando, rapaz, do jejum da hora nona. Que jejum é esse, meu Deus? E fiquei ouvindo o rapaz, né? Um jovem, mas um jovem. Ele falando do jejum da hora nona. Jesus, que jejum é esse? Que eu nunca tinha ouvido falar desse jejum. E ali, ele falando, né, comentando, ele estava falando que esse jejum é um jejum que ele tomava café, ele começava às 9 da manhã o jejum. E só ia entregar às 3 da tarde. Ficava ali às 6 horas com Deus. Não sei se ele ficou 7 dias. E ali eu fui fazer esse jejum, que eu nunca tinha ouvido falar, um jejum diferente. Mas o foco aqui que eu quero falar para você é ficar 3 horas. Ou então, irmã Raquel, eu nunca fiz jejum, eu não sei como é que é. Você pode começar aos poucos, fica de 8 a meio-dia. Ou então de 9 a meio-dia, depois você vai aumentando. Deus vai te dando autoridade no espírito. E você vai treinando o seu corpo bem devagar. Como que você vai romper com vícios? Como que você vai romper com velhos hábitos? Como que você vai ter vitória sendo atacada pelo inimigo?
se não for pelo jejum e na oração. Mas como Deus fala comigo no jejum. Como, irmãs, como. Fala muito. Eu ouço. E eu fiz esse desse rapaz, né? Eu fiz uns dias. Irmãs, olha, Deus falou comigo, irmãs. Fiz por algumas circunstâncias irmãs, o direcionamento do jejum é você ter um foco, é você focar naquilo que você quer ou que Deus lhe direcione no meio desse processo. Porque às vezes é um jejum longo, você vai fazer de vários dias, 7 dias, 21 dias. Esse vídeo é que eu quero focar no jejum, irmãs. Então, esse jejum ele é muito válido. Eu não conhecia, eu não conhecia esse jejum. E eu passei a conhecer através desse rapaz. E eu fiz e Deus me ouviu, viu, irmãs? Deus me ouviu. E eu ouvi Deus, mais do que Deus me ouvir, eu ouvi o Senhor. Eu ouvi o Senhor reafirmando aquilo que Ele já tinha falado comigo. Então, irmãs, quando pessoas vêm, mães, não tem atalhos. E assim, é um trabalho, é um esforço. Quem é que não gosta de comer? Só se a pessoa estiver doente, né? Comer coisas gosto. Quem é que não gosta, irmãs? Fala pra mim, a não ser que a pessoa estiver doente. Mas a comida, o comer, dá prazer, irmãs. Dá prazer. Você salivar, você degustar. E se for algo, primeiro que você começa a comer com os olhos. Então, irmãs, não é fácil. É um sacrifício e Deus vê e Deus honra a tua fé. Então, irmãs, você que precisa de uma porta aberta, você que precisa de uma direção, você que teu ministério não flui. Teve uma pessoa aqui uns dias aí atrás, um pastor. Ele falou, missionária, ora aí pelo meu ministério. Irmãs, assuntos de ministério. Jejum e oração. Jejum e oração. E às vezes, irmãs, fazer algumas loucuras. Alguns votos. Alguns propósitos. Que aí Deus que vai colocar no teu coração. Quem está entendendo? Algumas loucuras que para os homens daqui da terra parecem loucura. Né? Paulo, ele fez alguns votos. E a Bíblia diz para você não fazer voto de tolo. O que é voto de tolo? É você fazer um voto absurdo. Mas muito cuidado com votos. Muito cuidado. Por que muito cuidado, irmã Raquel? Porque você fez um voto ao Senhor, você precisa cumprir o voto. Você precisa cumprir o voto. A Bíblia diz em Eclesiastes que votar e não cumprir é melhor que não votes. Eu até sugiro algo que eu faço antes de eu fazer um voto ao Senhor. Eu estou no meio de um voto e daqui a alguns dias eu vou cumprir esse voto. Vou encerrar esse voto. O voto você precisa delimitar a data de tanto a tanto tempo. Vou cumprir isso, vou fazer isso. Ou então, um voto é uma barganha? Não. Um voto é para mover a mão de Deus? Também não. Um voto é para dizer que você é fiel e que você não tem condições na tua força humana de jeito nenhum como resolver aquela situação, que só Deus pode te alcançar, te dar aquela graça. Esse é o objetivo do voto. Deus, ele sonda o teu coração, viu? Quando ele vê que você está querendo fazer ali por barganha, ele não vai te dar. Tem que ser algo sincero, irmãs.
Tem que ser algo de dentro. Que você não tá conseguindo, você não vai conseguindo, você olha e fala para Deus assim: Senhor, se o Senhor não me ajudar, se o Senhor não me socorrer, Senhor, eu vou morrer nessa situação. Senhor, irmãs, isso é voto. Senhor, você vê que Ana fez o voto. Você vê que o nível do estresse, da perturbação era tanto na vida. Creio eu que eram vários anos ali aquela perturbação dentro da casa dela. Um voto, irmãs, é nessa circunstância que você tá assim já quase que tá nas últimas. E clama ao Senhor e fala: Senhor, se o Senhor não me socorrer, eu vou perecer nisso. Um voto, irmãs, é para isso. Quem tá entendendo? Um voto, amadas e amados, é para isso. Ana fez um voto, aquilo ali. Então, até para você fazer um voto, estou citando assim coisas espirituais, viu, irmãs? Então, irmãs, um voto, quanto mais secreto, melhor. Um voto, quanto mais segredo, melhor. Um voto e um propósito de jejum. A Bíblia diz que o homem natural, ele não entende as coisas do espírito. O homem natural, ele pensa: gente, mas que ignorância ficar sem comer, sacrificando o corpo. Onde já se viu isso? E Deus quer isso? Deus não quer isso não, isso já está virando já fanatismo. O homem natural pensa assim. E outras coisas, irmãs, que eu não quero ficar falando aqui no canal. Então, um voto, tô suando aqui, irmãs. Vamos lá. Um voto, irmãs, quanto mais segredo e secreto, melhor. Melhor. Melhor, irmãs. Então, tome posse dessa palavra. Tome posse dessa palavra. Receba, guarde aí na tábua do teu coração. Amém? Pensa bem no voto. Pensa bem no voto. E ó, boca fechada. A paz.